Olá, boa noite. Veja no Brasil TV dessa terça-feira, dia 11 de abril. Novos casos da quadrilha que troca a bagagem de passageiros por malas cheias de drogas no aeroporto de Guarulhos. Dia de limpeza depois do temporal que provocou estragos em Brasília. A operação da Polícia Federal contra madeireiros ilegais. Os agentes explodiram uma ponte em Roraima usada pelos criminosos. E ainda, o maior evento da indústria criativa começou hoje no Rio de Janeiro. Agora no Brasil TV. A Polícia Federal investiga mais um caso de troca de etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Uma brasileira quase foi presa em Paris depois que traficantes trocaram a identificação da bagagem dela. A Fernanda Eunur tem os detalhes. A passageira é de Goiás, embarcou lá com destino a Paris, mas antes fez uma passagem aqui pelo aeroporto de Guarulhos. Quando ela chegou no destino final, foi buscar as malas na esteira, isso já no aeroporto de Paris, e identificou as malas originais. Só que as malas que estavam com as etiquetas trocadas e também com a droga foram para um setor de itens perdidos. Foi lá nesse setor que os dois traficantes foram buscar as malas e aí a polícia conseguiu autuar em flagrante. Um desses homens é brasileiro e essa mulher foi liberada. Esse caso foi também no início de março, dia 3, como das outras duas passageiras, também de Goiás, que foram presas no dia 5. Elas estão presas há quase 40 dias na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas. Parentes das duas embarcaram ontem para Frankfurt, onde vão acompanhar as investigações. Eu não sei como eu vou reagir quando eu olhar para ela e eu puder abraçá-la, né? Eu acho que eu vou levar o meu coração. Na quarta-feira nós estaremos visitando a Kátia e a Jeane. E a expectativa é que a gente as traga de volta para o Brasil. As goianas foram barradas pela polícia no aeroporto de Frankfurt, enquanto faziam uma conexão. Os agentes encontraram 40 quilos de cocaína em 2 malas. Mas a Polícia Federal aqui no Brasil descobriu que as etiquetas das bagagens foram trocadas por uma organização criminosa dentro do aeroporto de Cumbica. A Polícia Federal enviou para a Justiça e o Ministério Público na Alemanha uma cópia de todo o inquérito e todas as imagens de câmeras de segurança que mostram como agia a quadrilha. A advogada das mulheres disse que a polícia alemã confirmou hoje de manhã o recebimento dos documentos enviados pelo governo brasileiro e que um relatório sobre a investigação deve ser enviado ainda hoje para o promotor do caso. Depois disso, ele pode decidir pelo arquivamento e libertar as brasileiras. A família das brasileiras presas na Alemanha recebeu a notícia de que elas foram soltas hoje, ainda durante o voo para Frankfurt. Elas mandaram um vídeo do momento em que receberam a notícia. A gente teve a notícia, qual que era a notícia, Lorena? Notícia maravilhosa, que as meninas estão soltas em Frankfurt. Nós vamos chegar com as meninas soltas. A gente vai estar aqui na Alemanha para acolhê-las, para recebê-las, dar aquele abraço de família, aquele abraço que elas tanto estão precisando. O Ministério Público da Alemanha autorizou a liberação das brasileiras. Até agora, 7 funcionários do aeroporto de Guarulhos foram presos pela Polícia Federal, que investiga outros casos de troca de etiquetas. A Polícia Federal investiga também o caso de um brasileiro preso em Portugal, que alega que foi vítima da quadrilha. Mas fontes da Polícia Federal informaram que há indícios do envolvimento dele com o tráfico. Um vereador da cidade de Arame, no Maranhão, está foragido da justiça. Ele é acusado de tentar matar a companheira. Outras 2 mulheres foram mortas no interior do estado. O Davi Araújo tem as informações. Ednilton da Silva Rodrigues, conhecido como vereador Bodó, tentou matar a ex-companheira por asfixia. Segundo a polícia, depois de tentar reatar o relacionamento, ele convenceu a vítima de ir até a casa dele, buscar alguns pertences dela. Lá as agressões foram realizadas e ele utilizou um pano para tentar asfixiá-la. O mandado de prisão preventiva foi expedido, mas ele ainda não foi encontrado e por isso é considerado foragido da justiça. Ednilton Rodrigues é vice-presidente da Câmara da cidade de Arame, na região central do Maranhão.
A Câmara disse que até o momento não foi informado oficialmente pelo Judiciário ou Ministério Público da situação do vereador e qualquer decisão será tomada pelo colegiado. O vereador protocolou um pedido de licença que será apreciado na próxima sessão. Só este ano, o Maranhão já registrou 10 casos de feminicídio. Os mais recentes foram no fim de semana. Na cidade de Monção, uma professora foi encontrada morta dentro de casa. Segundo a polícia, o suspeito ainda não foi identificado e a polícia também trabalha com a hipótese de latrocínio, já que a casa dela estava toda revirada. O outro caso foi em Alto Alegre do Pindaré. O marido matou a esposa com golpes de madeira e cortou o pescoço dela. Davi Araújo, para o Brasil TV. Que horror. 3 pessoas morreram num incêndio que atingiu um condomínio hoje de manhã em Maceió. Oi, Bárbara. O fogo começou por volta das 9 horas da manhã no apartamento térreo de um condomínio na parte alta de Maceió. 4 pessoas estavam no apartamento, 3 morreram no local. A outra foi levada em estado grave para o Hospital Geral do Estado. O SAMU e o Corpo de Bombeiros prestaram socorro. Outra vítima, no desespero, pulou do 3º andar e teve fratura exposta e foi encaminhada para o hospital. 2 crianças, sendo um bebê e uma menina de 9 anos, inalaram muita fumaça e precisaram ser levadas para a unidade hospitalar. 7 moradores do residencial que tentavam conter as chamas inalaram fumaça e receberam atendimento no local, sem necessidade de encaminhamento. O fogo já foi contido pelos bombeiros. A principal hipótese preliminar é de vazamento de gás de cozinha. A perícia vai analisar o local para descobrir a causa do incêndio. É com você, Bárbara. Pouco mais de 1 hora de chuva foi o suficiente para fazer estragos no Distrito Federal. A Maria Fernanda tem as informações e as imagens desse temporal de ontem. A gente vai mostrar uma imagem impressionante. Foi lá no Paranoá. Uma mulher, gente, uma mulher foi arrastada pela rua, que levou ali a enxurrada, acabou passando e levando. Por sorte, foi muito rápido, os bombeiros conseguiram salvá-la, ela foi levada para o Hospital do Paranoá e teve apenas algumas escoriações no corpo. E lá perto, no setor de chácaras, lá no Lago Norte, em frente ao Paranoá Parque, a gente também viu uma casa que acabou perdendo parte de um muro e a casa também virou um rio ali. E o problema a gente volta também no Itapuã. Itapuã, a gente tem imagens aí do condomínio La Fonte, que fica ali na frente, ADF 250. E também, como você pode ver aí, virou um rio a entrada do condomínio. O pessoal que mora ali diz que teve muito estrago, muito equipamento quebrado e também muito equipamento perdido por causa da água, né? Queimou com essa questão. E o Hugo Evaristo esteve em outros pontos atingidos pelo temporal. Vamos ver na reportagem. Na W3 Norte, o trânsito foi desviado na altura da 711. E nesse trecho, nenhum carro ultrapassou os cones. Foi assim por mais de 30 minutos. Segundo o Detran, o nível da água da chuva subiu tanto que alguns carros ficaram inundados. Esse carro foi deixado no canteiro, ao lado do semáforo. Os bombeiros foram chamados para verificar o risco de choque elétrico na água, mas ninguém se feriu. Na via de trás, na W2, os clientes dessa academia de ginástica ficaram ilhados. A pista parecia um rio. Este motorista decidiu se arriscar e não foi o único. A gente chega e fica assustado, né? Porque passa com o carro mais baixo e aí acaba assustando. Aqui na Tesourinha da 210 Norte, pelo menos 3 motoristas tiveram um grande susto durante o temporal. O volume de água foi tanto e subiu tão rápido que olha só como é que ficou a marca na parede da Tesourinha. Os carros ficaram não só inundados, como também boiaram. Os motoristas precisaram de ajuda para retirar os carros às pressas. A enteada do Nonato ficou presa nesta BMW e muita água, lama e sujeira invadiram o interior do carro. Ela disse que estava vindo, né, indo para casa, passando por baixo da tesourinha, de repente encheu rapidamente, né, a tesourinha, né, de água e ela não conseguiu sair, né, e foi isso, o carro foi começando a sair do chão, suspendendo, né, devido ao volume de água, e ela ligou para a gente, conseguiu ligar para a gente, desespero, né, pedindo socorro. E o temporal caiu forte também no sudoeste. Em São Sebastião, a correnteza se formou, onde os carros tentavam desviar. E em uma das avenidas, uma tubulação não aguentou a pressão da água.
Avenida São Sebastião, hora dessa, olha aqui. Uma das regiões mais afetadas foi o Itapuã. Moradores fizeram registros das ruas inundadas e de carros sendo arrastados. Carro sendo arrastado aqui, tá complicada a situação aqui, viu, gente? Muitas pessoas entraram em pânico. Carros ficaram cobertos pela água. Pessoal, não tá passando nada aqui, beleza? Tá muito perigoso mesmo. Eu tô preso aqui, ó. Moradores também enviaram imagens mostrando casas e lojas alagadas. Galera, quem puder vir ajudar, ó, o prédio tá encharcado de água, ó. Agentes da Polícia Federal explodiram uma ponte que era usada por madeireiros ilegais em Roraima. A Andréia João tem os detalhes da operação. A operação investiga uma organização criminosa de madeireiros em área de preservação no Parque Aripunã, em terras indígenas de Rondônia. Durante a investigação, a polícia chegou até um homem, que seria o responsável pela construção de pontes e meios que dão acesso à área de preservação. Durante a primeira fase da operação, a Polícia Federal destruiu por 2 vezes pontes construídas dentro do parque no ano de 2020 e 2022. Após a destruição, as pontes foram construídas novamente pela 3ª vez. A polícia cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Espigão do Oeste, na casa de 4 investigados pelo crime. Os investigados responderão por associação criminosa, furto qualificado, receptação, crimes ambientais e falsidade ideológica. Um dos investigados deverá responder também por ameaças encaminhadas à Polícia Federal no ano de 2022, após a destruição da ponte. De Vilhena, Andréia João para o Brasil TV. O Conselho Federal de Medicina proibiu que médicos prescrevam anabolizantes e esteroides androgênicos para fins estéticos e de desempenho esportivo. A decisão foi tomada a partir de um alerta de 8 entidades médicas, entre elas as sociedades brasileiras de cardiologia e de endocrinologia e metabologia. Em carta enviada mês passado ao Conselho Federal de Medicina, os especialistas relataram um número crescente de complicações causadas pelo uso indevido de hormônios. A cobertura completa sobre essa proibição daqui a pouco no Jornal Nacional. E o Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação de 2 dos 3 homens acusados de tentar explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. George Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos são réus na Justiça do DF pela tentativa de explosão. De acordo com a polícia, foi Alan quem colocou a bomba no caminhão-tanque que estava estacionado a 2 quilômetros do aeroporto, ao lado de um posto de combustível. O motorista do caminhão percebeu que havia um objeto estranho e chamou a polícia, que detonou o artefato. Já George Washington confessou ter montado o explosivo. Os 2 estão presos. Se condenados, a pena pode ir de 3 a 6 anos de prisão, além de multa. O terceiro réu, jornalista Wellington Macedo de Souza, que trabalhou no Ministério da Mulher durante o governo Bolsonaro, quando era comandado por Damares Alves, continua foragido. A análise do caso dele está suspensa. A seguir, o centenário da Portela, a Escola Azul e Branca de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Brasil TV de volta falando da 5ª edição do Rio to See, maior evento da indústria criativa da América Latina, que começou hoje. Serão 6 dias de conferência. A criatividade é o personagem principal do Rio to See, evento que reúne uma vez por ano os mercados audiovisual, da música e da inovação, com representantes de toda a América Latina. Lugar para discutir tecnologia e impactos em toda a sociedade. O evento começa hoje e vai até domingo na Cidade das Artes, com a expectativa de receber mais de 40 mil pessoas. A qualidade mais humana que a gente tem é a arte da criação. E é disso que a gente fala muito aqui no Rio to See, né? Então o nosso foco é sempre no criador, né? E como essas criações impactam a sociedade. São mais de 1.200 palestrantes e a palestra de abertura será com a cantora beninense Angelique Kidjo, ganhadora de 5 Grammys, embaixadora da boa vontade da Unicef,
e eleita pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo. Ela vai falar sobre humanidade, um dos principais temas dessa edição. Outro conceito que também será muito usado será o de soft power, um jeito que o país projeta sua cultura e imagem para o mundo, uma das maiores forças do Brasil. Tanto o Rio quanto o Brasil são cheios desses atributos, né? A gente tem muito para mostrar para o mundo e a melhor forma de mostrar isso, de posicionar, né, o Brasil, o Rio de Janeiro de uma forma global, é através da nossa arte, da nossa cultura. Então, assim, a gente acha que o momento é muito propício, né, para falar disso, especialmente no momento onde a gente vive, né, um frenesi enorme sobre novas tecnologias. São 11 palcos na programação da conferência que atendem os mais diversos públicos, desde os profissionais da música e do audiovisual até os curiosos da tecnologia de cidades inteligentes. Para aproveitar tudo que o evento tem a oferecer, a dica é observar bem as atrações e montar a sua própria programação. Para explorar os aspectos de inovação do esporte, o evento vai contar com atletas de alto rendimento que fazem a diferença na sociedade, como o Flávio Canto, Bob Burnquist e a campeã mundial no salto com varas, Fabiana Miller. Mas acho que é importante essas discussões, as pessoas conversarem, troca de experiências. Eu acho que isso tudo faz o nosso meio crescer, o esporte crescer e a ajuda do esporte, né? Quem ajuda o esporte também, empresários que às vezes, empresas que nem tem nada a ver com o esporte, querem investir no esporte. E não é só isso. Na área térrea da Cidade das Artes, o público vai encontrar as experiências imersivas de várias marcas, incluindo o stand do Globoplay. A palestra da cantora Angelique Kidjo começou agora há pouco. No agreste de Pernambuco, a cidade de Caruaru lançou hoje a programação do São João. Isso mesmo, a festa junina esse ano começa por lá agora em abril e vai até o dia 1º de julho. Quem conta tudo pra gente é o Franklin Portugal, que acompanhou o lançamento do calendário oficial da festa. De forma inédita, o São João de Caruaru foi lançado e confirmado para durar muito mais do que o que sempre foi visto. Em vez de um mês de festa, em 2023 serão 65 dias de programação. Primeiro será a vez do São João na Roça, com muito forró por 13 comunidades rurais. A partir de 3 de junho, aí sim, começam as apresentações no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o principal polo da festa. E logo nesta abertura tem Elba Ramalho e Ivete Sangalo. Até julho, ainda vão se apresentar Simone Mendes, Luan Santana, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Zezé de Camargo e a cantora Joelma. O São João em Caruaru sempre gera um impacto econômico. Em 2022, a festa movimentou 558 milhões de reais. E Caruaru recebeu mais de 3 milhões de visitantes. Franklin Portugal para o Brasil TV. E a gente encerra hoje com as comemorações de aniversário da Portela. E não é qualquer data, não. A Escola de Samba Carioca foi fundada em 1923. A Azul e Branco celebrou o centenário aos pés do Cristo Redentor. Se o lugar de toda águia é pertinho do céu, não havia canto melhor para esta celebração. A escola de samba, fundada em Oswaldo Cruz, residente em Madureira, subiu ao topo do Cristo para comemorar sob os braços do Redentor o seu aniversário. Sabe quantos anos? 100. Deus e os orixás já me escolheram para ser o mestre de bateria do centenário. Então, estou muito honroso, estou emocionado. Integrantes, diretoria, velha guarda, às 8 da manhã em ponto, já estavam todos aqui em cima para o começo da missa. Que adivinha? Também foi celebrada por um portelense. As cores azul e branco da história da Portela, vista aqui, é realmente uma oportunidade de bendizer a Deus e agradecer por esse centenário. Não tinha como ser diferente. Se tem uma coisa que marca a Portela neste centenário, é a fé. O Jerônimo hoje ocupa o cargo de zelador espiritual da escola. O coração batendo muito forte, porque 100 anos é uma vida, né? Eu fui nascido e criado na Portela, hoje participar desses 100 anos da escola. Desejo tudo de bom para a nossa escola. Foi um momento para agradecer tudo que a Portela conquistou até aqui. Um patrimônio de beleza e resistência construído por sambistas de grande valor.
Monarco Alvaiade, Osmar do Cavaco, Jorge da Conceição, Chico Santana, que é autor do hino, Paulo da Portela, Rufino, Caetano, seu Cláudio Bernardi, são tantos nomes. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A Portela já orou, já agradeceu, já cantou e agora se prepara para o momento final nessa celebração aqui no Cristo. É o momento da foto de família, a foto da família portelense. 22 títulos, maior campeã da história do carnaval. A majestade do samba, de tantas glórias do passado, sabe que diante dos desafios do presente, o momento requer coragem. Mas como diz o próprio hino da escola, avante portelense. Eu tenho saudade, desperto a grande mocidade, as suas cores são lindas. Que história linda da Portela. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.